participasse, tentasse fazer as listas, tá? Já disponibilizei para o dia de hoje, lá no meu blog, a aula que nós vamos usar aqui. Já mandei também o PDF para disponibilizar para vocês e mais uma listinha com pilhas na parte de pilhas comerciais, tá? Galera, muito lindo. Deixa eu começar a minha aula para a gente aproveitar nosso tempo. Só mais uma coisinha, galera. Antes de efetivamente começar essa aula, eu queria deixar claro, tá? Que pilha comercial, quando você vai dar uma estudada por livro, tá? Passa uma sensação errada de que eu sou obrigado a saber como é que funciona a bateria de carro, como é que funciona a bateria do celular, as baterias mais modernas, mais antigas, qual que é o metal que forma cada uma delas. Deixa eu te falar, não tem. O que eu tenho que saber é o de sempre. Quem é cátodo, quem é ânodo, como é que escreve a equação global, calcula DDP, maior, menos, menor. Foi o que a gente enfatizou na aula passada. Por que dessa aula, né? Primeiro, para a gente criar contexto, você vai ver que várias pilhas, ele vai usar pilhas do comércio. Hoje nós temos mais de 200 tipos de baterias no mercado. Eu escolhi aqui 5, que são aquelas que estão no programa do vestibular, para a gente conhecer sobre elas, tá? Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Bora lá. Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Ai, quem tá como anfitrião é a Daiane, né? Daiane, você está me ouvindo? Sim, professor. Você vai liberar pelo outro para compartilhar a tela? Não, porque tá dando aqui um errozinho na hora que eu estou compartilhando aqui, não está permitindo. Deixa eu liberar o outro aqui, o professor está em inglês. Deixa eu ver, então, se eu abro no outro aqui. Pronto, pode Anfitrião. tentar agora que eu liberei também nisso. Tá os dois liberados. O que eu queria te apresentar é a pilhazinha de Lecanché, tá? Essa é aquela pilha, a primeira que foi lançada no comércio. Só um pouquinho, gente. Tá dando uma intervenção aqui. Agora foi. Essa foi a primeira pilha que foi lançada no comércio, gente. A gente conhecia ela antigamente como as amarelinhas, tá? Ela basicamente ela é construída por um recipiente de zinco que vai atuar como ânodo. Eu vou te explicar certinho. Nela nós temos um papelão poroso. Esse papelão poroso, gente, ele vai fazer o papel de parede porosa, que seria lá a nossa ponte salina na pilha de Daniel, tá? E ele tem um eletrodo central que é de grafite. Galera, quase todo a solução é o nosso eletrólito. E ele é feito de cloreto de zinco e cloreto de amônio. E envolve o cátodo, que é o eletrodo de grafite, com MnO2. Galera, a princípio, quando eu vou te apresentando isso aqui, você vai falar, professor, o que eu vim fazer nessa aula, né? Deveria ter ficado dormindo. Galera, é só para te mostrar que lá na hora da sua questão, o que ele vai fazer? Ele vai te dar
as equações com os potenciais. O que é que nós combinamos? Você vai manter o de maior potencial, inverter o de menor, somar para calcular a DDP. Estou te mostrando aqui que a DDP dessa pilha é de 1,5 volts, tá? E ela é uma pilha que tem uma limitação, ela funciona por pouco tempo, obviamente não é recarregável, tá? Essa foi a primeira pilha lançada assim, no mercado comercialmente. Eu queria agora ir para a parte que nos interessa, que é o que você tem que saber. Pegar as equações, saber identificar quem perdeu elétrons, quem ganhou elétrons e etc. Então vamos lá. Ó, a equação que eu inverti é a do ânodo, é que mantém o zinco. Tá? E eu não estou pondo os potenciais aqui, porque não é o nosso objetivo hoje. Tá? Mas observe que na primeira equação, o zinco está indo de 0 para mais 2. 0 para mais 2 é perder o quê? Elétrons. Então, ele está oxidando. O que nós combinamos? Quem oxida é o nosso polo negativo, é o nosso ânodo. Então, nessa pilha, olha para o desenho agora, a tampa feita de zinco faz o papel de ânodo, é o nosso polo negativo. Tá? Agora, olha o polo positivo, por favor, gente. Dióxido de manganês reagiu com amônio mais 2 elétrons para formar os produtos. Vamos cortar os elétrons? Ó, dá uma toradinha de leve, sem comentar com sua mãe. Professor, para com essas bobeiras. Desculpa, gente. E vamos agora visualizar a nossa equação global. Galerinha, quem é que vai participar perdendo elétrons? Zinco. Quem que você percebeu na segunda equação que ganhou elétrons? Você viu que o NOx do manganês na esquerda é mais 4, porque cada oxigênio é menos 2, tá? Então, o manganês na esquerda está mais 4. O manganês da direita, ele está mais 3. De mais 4 para mais 3, o que ele sofreu? Redução. Então, se ele sofreu redução, ele é o meu cátodo. Quem é, então, o eletrodo positivo? É o dióxido de manganês. Tá? Ele é o dióxido de manganês. Só que aí que tá. Eu quero que você dê uma olhada agora na equação global. O dióxido de manganês ele vai estar envolvendo o eletrodo de grafite. Sabe por quê? O óxido de manganês em si, ele não é condutor. Né? Então, o que você precisa? De um meio condutor que receba o elétron que vem do zinco e transfira ele, fechando o circuito. Então, o grafite ele fica mergulhado exatamente onde está essa parte vermelha, que é onde está o dióxido de manganês. Tá? Então, você tem um polo positivo, um polo negativo, uma parede porosa que é feita ali por um papelão poroso, tá? Que a gente chama de separador. Galera, obviamente, não estamos aqui para estudar engenharia da pilha, formato, nada disso. É para você entender o que está rolando. Essa pilha, ela tem uma coisa interessante. Isso é uma curiosidade que eu queria comentar com vocês. Essas pilhas mais antigas, que não eram alcalinas, eu vou te explicar o que é pilha alcalina. Ela tinha um problema, que é funcionar por pouco tempo. Então, a vida útil dela era muito pequena. Sabe por quê? Olha o que nós temos como produto nessa reação. Nós temos como produto nessa reação amônia. E sabe onde essa amônia forma? Ela forma nessa parte vermelha em volta do grafite. Todo mundo sabe que gás ele não é condutor. Então, ele vai envolvendo, esse gás vai envolvendo o grafite e vai diminuindo a condutividade dele e a pilha para de funcionar. Sem contar um outro problema, né? Você está formando gás dentro de uma estrutura que está toda lacrada, tem a possibilidade dessa pilha expandir e estourar. Que é muito comum nessas pilhas antigas, você esquecer ela ali dentro e ela vazar, por conta da formação desse gás de amônia ali dentro, tá? Bom, galera, o que o pessoal percebeu? Que tal se a gente criar um mecanismo de não formar amônia ali? E aí eles perceberam que se colocasse o meio, que é o meio aquoso, agora com caráter básico, aí eles acrescentavam lá dentro KOH. Esse KOH, ele mudava levemente o princípio de formação dos produtos secundários,
Eu chamo de produto secundário aqueles que não estão sendo envolvidos na oxidação e na redução. Então, a amônia aqui é um produto secundário, tá? Ela é formada por consequência da reação. E aí eles perceberam que ao colocar esse hidróxido de potássio ali dentro, a amônia não formava, a pilha durava por mais tempo. Por isso o nome pilha alcalina, porque lá dentro foi colocada uma base, né, que faz o pH ficar acima de 7, e isso faria com que a amônia não fosse formada dentro da pilha, tá? Só que tinha um problema, né? O KOH é extremamente corrosivo. Então, quando você tem um vazamento dessa substância, pode ter acidentes, queimadura. Então, eles tivessem que fazer um invólucro da pilha muito mais seguro para não vazar, com mais metal, o que em termos ambientais é mais agressivo, porque isso, geralmente, você tem um descarte dessas pilhas de forma inadequada. Não vamos discutir essa parte ambiental hoje, tá? Mas aí essa pilha vai para aterro sanitário e tal, e ali com a quantidade maior de metais, você acaba tendo uma questão ambiental mais agressiva. No entanto, são pilhas que têm uma durabilidade o quê? Maior. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos, daquela historinha de quando uma pilha dessa comum, ela descarrega, você colocar ela na geladeira e ela voltar a funcionar. Olha por que, na verdade, isso tem sentido. E eu vou te explicar por quê. Quando você coloca a pilha na geladeira, aquele gás amônia que está em volta do eletrodo, atrapalhando a pilha funcionar, ele vai dissolver no meio aquoso. Você lembra que quanto menor a temperatura, maior a solubilidade de gases, aí ele vai dissolver nesse meio aquoso que está ali do eletrodo. Aí na hora que você põe a pilha no aparelho, dá uma sensação de que ela voltou a funcionar e o cara divulga essa fake news que colocar a pilha na geladeira vai fazer ela carregar. Na verdade, momentaneamente, você fez o gás amônia ir para a solução. Obviamente, quando você põe a pilha no aparelho, ela esquenta de novo, a amônia sai do meio aquoso, envolve o grafite novamente, ela para de funcionar. Então, quimicamente, acontece isso momentaneamente, tá? Bom, gente, essa é uma pilha famosíssima que nós temos, né? Agora, eu queria te apresentar a pilha Rubin Mallory. A gente conhece essa pilha como pilha moeda. Alguns chamam ela de pilha de relógio. Antigamente, realmente, esse tipo de pilha só era usada em calculadora, em relógio. Hoje, ela dominou o mercado, tá? Nós temos até marca-passo, né, que é implantado no coração com esse tipo de pilha. Claro que para a pilha ser implantada dentro do organismo, ela tem todo um sistema de proteção e é feito vamos falar assim, uma situação especial de recobrimento para ela ser utilizada nesse caso. Mas essa é uma pilha que raramente você vai ver ela vazar, porque essa pilha ela tem um invólucro metálico extremamente resistente, tá? Como que é essa pilha? Vamos lá, vamos ao que interessa. Quem é o ânodo da minha pilha? Zinco de novo. Muita gente, quando vai estudar essa matéria, fala, professor, por que praticamente em todas as pilhas o zinco está envolvido? Muito fácil responder. Ele tem um potencial de redução baixo, então ele é um ótimo ânodo, é um metal leve e de custo baixo. Então, assim, já põe isso na cabeça, tá? O zinco é um excelente ânodo. Lembra que o zinco era o ânodo da pilha de Daniel, né? Ele é o ânodo aqui da pilha de Leclanché. Galera, como que eu vou saber que é o ânodo quando eu estiver ali diante de uma questão? Vou repetir, hein? Por conta dos potenciais. Quem tiver menor potencial de redução é o ânodo, perde elétrons, perde massa. Nossa aula passada. Quem tem o maior potencial ganha massa, ganha elétrons. Eu já estou pondo as equações prontas aqui, mas você está lembrado que você vai manter a equação que tem maior potencial, inverter a equação que está com menor potencial. Agora, aqui na minha aula, como é que você sabe que é ânodo? Basta você ver que o elétron está do lado direito, é quem está perdendo elétrons, tá? Então, vamos lá. Quem é o ânodo da pilha de Rubin Mallory? Zinco está indo de 0 para mais 2. Todo mundo viu isso? Mas, agora, quem é nosso cátodo? Mercúrio. Óxido de mercúrio, lá no óxido de mercúrio, o NOx do mercúrio está mais 2. Quando ele vai para metal do outro lado, ele vai para 0.
de mais 2 para 0, ele está sofrendo uma o quê? Redução. Galera, alguém vai te perguntar de que é feita a pilha dele? Não, mas você com as equações na mão, eu sei que essa pilha é uma pilha zinco-mercúrio ou mercúrio-zinco. E como é que você sabe disso? Porque você tem que escolher quem é que perdeu elétrons, quem é que ganhou elétrons, e toda pilha ela vai ter o nome dos eletrodos que a compõem, ok? Galerinha, me ajuda agora a observar uma coisa. Você viu hidroxilas do lado esquerdo na primeira equação? Hidroxilas do lado direito na segunda equação? Sabe o que significa? Que o meio aqui está ácido ou está básico? Presença de hidroxila. Então, nós temos aqui um meio básico. Então, essa pilha relógio, pilha moeda, ela é uma pilha alcalina. Como é que você classifica o meio? Como é que você classifica uma pilha em pilha ácida ou pilha básica? De acordo com o meio, se ele tem excesso de H+, ou se ele tem excesso de OH-, tá? Bom, me ajuda aqui, dá uma torada nos elétrons. Hidroxila também deu para cortar, a água também, ok? Gente, faltou cortar as hidroxilas aqui, mas na equação global eu já não desci, tá? Olha a minha equação global. Óxido de mercúrio 2 mais zinco, dando óxido de zinco mais mercúrio. Deu para você perceber que de um lado você tem óxido metal e do outro lado você tem óxido metal, tá? Essa é a pilhazinha moeda. Não parece, gente, mas lá dentro, porque ela é fininha, você tem uma camada úmida para fazer o papel de eletrólito, de meio. Não tem como a pilha funcionar sem os eletrodos, sem o eletrólito e sem o circuito fechadinho, com a parede porosa, que geralmente é uma membrana permeável, tá? Tá aí? Deixa eu te mostrar um pouquinho mais dessa pilha por dentro, tá? Você tem uma cápsula de aço muito bem lacrada, tá? Você tem dentro, essa parte que está em azul, é o zinco em pó, que está fazendo papel de quê? De ânodo. Você viu que o zinco é o ânodo porque ele está perdendo elétrons. Essa vai ser a parte negativa. Essa parte verde é uma forração absorvente, que é a parte parede porosa. Ela é bem porosa e ela está molhada com eletrólito. O que é o eletrólito? KOH e ZNO. E aí, embaixo, nessa parte marrom, você tem o óxido de mercúrio. Legal? Então, ela é uma pilha feita em 3 camadas, tá? O meu ânodo, o meu meio condutor com a parede porosa e lá embaixo o meu cátodo, tá? Essa é a pilha moeda. Vantagem dessa pilha, durabilidade. É uma pilha que dura bastante, é pequena, é compacta, você coloca em aparelhos pequenos, tá? Outra coisa legal, ela é uma bateria relativamente barata quando você compara com a durabilidade que ela tem, relativamente, tá? Grande problema dessa bateria, gente, envolve mercúrio, que é um metal bioacumulador. Por que essa estrutura é tão bem reforçada? Primeiro, porque não pode vazar, porque lá dentro tem KOH, que é altamente corrosivo. Segundo, que se vazar isso aí, está vazando mercúrio, que é extremamente tóxico, tá? O correto para essa bateria era ter um descarte para uma reciclagem e tal. Infelizmente, a galera tira essas baterias, joga no lixo, e é uma das baterias com grande impacto ambiental, já que ela vai liberar depois que ela tiver toda essa parte fora corroída, vamos supor que ela esteja enterrada, vai vazar naquele meio ali, contaminando solo, lençol freático, mercúrio, tá? Então, essa pilhazinha, ela ficou conhecida como pilha zinco-mercúrio. Muito bacana. Vamos para a próxima. Galerinha, todo mundo sabe, ou já viu pelo menos ali, né, a bateria de um carro. A gente chama a bateria de carro de bateria chumbo ácido. Você vai entender por que dessa terminologia, tá? Só um pouquinho, galera. Deixa eu minimizar aqui para eu ver a minha carinha. Ok. Galerinha, para quem nunca viu uma bateria dessa, né, assim, parou para observar, ela é uma caixa. Na verdade, por que ela é uma bateria? Porque ela é a associação de 6 pilhas, cada uma de 2 volts,
totalizando em série 12 volts. Repetindo, você vai ter 6 baterias, 6 pilhas, cada uma de 2 volts, totalizando 12 volts, tá? É uma pilha ligada em série, né? Cada uma com 2 volts. Deixa eu te explicar o que acontece nessa bateria e por que ela é chamada chumbo ácido. No ânodo, nós vamos ter o chumbo. Observe comigo na esquerda. Qual o NOx do chumbo aqui? 0. Indo para mais 2 lá no sulfato. Então, o chumbo está indo de 0 para mais 2. Então, ele está sofrendo oxidação e perdendo quantos elétrons? 2. Galerinha, dá para você perceber que esse HSO4- é o ânion formado quando o ácido sulfúrico libera o H+. Tá? Então, esse HSO4- e esse H3O+, que está aparecendo do outro lado, ele vai ser o nosso meio. O meio é formado por ácido sulfúrico, ok? No cátodo, nós temos óxido de chumbo. Qual o NOx do óxido de chumbo aqui, gente? Mais 4 para o chumbo, né? E lá do outro lado, ele está indo para mais 2. De mais 4 para mais 2, ele está sofrendo uma redução. Eu não estou falando da substância, eu estou falando do elemento. Qual elemento oxidou? Chumbo. Qual elemento reduziu? Chumbo. Por isso que a galera fala que essa é uma bateria chumbo-chumbo, ou se você preferir, chumbo ácido, porque está falando o nome dos eletrodos mais o meio que ele está mergulhado, tá? Galera, essa é a primeira bateria secundária que foi criada na nossa história. O que é uma bateria secundária que eu expliquei lá nas primeiras aulas? Uma pilha ou bateria primária é aquela que tem um ciclo só. Ela não é recarregável, tá? Uma bateria ou pilha secundária é aquela que a reação tem ida e a reação tem volta. Ela é reversível e, portanto, nós vamos ter vários ciclos na nossa pilha. Então, ela, durante a descarga, está funcionando na ida. Durante a recarga, ela está funcionando a reação na volta, tá? E por que eles conseguiram isso com uma certa facilidade nesse caso? Porque a substância envolvida é o chumbo. Então, não tem perigo de você formar produtos secundários que fariam nossa pilha parar de funcionar. Então, galera, vamos lá. Me ajuda a escrever a global que você vai entender isso melhor. Ó, cortei os elétrons. Cortei uma água com 5, vai sobrar 4 na direita, tá? Cortei 3H+ com 1 da direita, tá sobrando 2. E aí vem a minha global. Para e olha para ela com carinho. Tem que abrir o olhinho, né, gente? Olha para mim, vai. Chumbo, mais óxido de chumbo, mais HSO4- mais 2H3O+. Galera, faz o seguinte, todo mundo sabe que H3O+ é H+, né? Todo mundo sabe. O hidrônio ou hidroxônio é uma forma de você representar o H+. Se você juntar o HSO4- com o H+, dá ácido sulfúrico. Para você entender que o meio é no ácido sulfúrico. E aí nós vamos formar lá do outro lado sulfato de chumbo, que é um sal insolúvel, e vamos formar água. Qual é o bacana dessa reação? Quando o carro está funcionando, ele gera uma corrente elétrica que entra na bateria e faz a reação inverter. É o que nós vamos estudar na sequência, que é eletrólise. E aí essa reação acontece voltando. O que acontece? Aquele sulfato de chumbo que está acumulado ali dentro do meio, ele volta a ser chumbo e óxido de chumbo. Então, você tem ao mesmo tempo, quando o carro está andando, a reação acontecendo na ida e na volta. Tá? Essa seria a ideia. Bom, cada placa de chumbo com óxido de chumbo, mergulhado na solução de ácido, gera 2 volts. Como a gente tem 6 conjuntos de placas, você vai ter uma bateria de 12 volts, ok? Esse desenho que eu tirei da internet, que está aqui na esquerda, está aparecendo aqui, ó, 8 plaquinhas. O cara não observou que na hora de fazer a bateria, teria que colocar 6 para ficar correto, tá? Dá uma observada nessa bateria que eu coloquei aqui à direita.
ela tem 6 tampinhas ali, porque antigamente, hoje isso não é mais comum, tá? Era comum a galera, à medida que a pilha ia funcionando, a bateria, para ela ter uma vida útil maior, você ter que ir lá e completar com ácido sulfúrico para ela continuar funcionando. Porque aquele ácido sulfúrico ali dentro, ele é a primeira substância a ter um desgaste e fazer a pilha parar de funcionar, tá? Então, o que a galera antigamente fazia? Abria essas tampinhas, ia lá, colocava ácido sulfúrico para completar o nívelzinho ali, e a bateria continuava funcionando por mais tempo. Depois o pessoal percebeu que para você ter ácido sulfúrico vendendo no comércio para completar a bateria, esse aço poderia ser utilizado para outros fins. E assim foi. A galera começou a ter muito acidente com ácido sulfúrico, o cara comprava ácido sulfúrico e jogava na sogra, uns negócios meio agressivos, sabe? Aí eles passaram a fazer uma bateria toda isolada, você não vê mais essas tampinhas para colocar ácido, ela é toda lacrada, e aí o lacre ele é de uma forma tal que você não tem nenhum tipo de vazamento, porosidade, para não perder nada do eletrólito lá dentro, e a bateria tem uma vida útil. Então, se ela tem uma vida útil de 5 anos, ali vai ter o eletrólito suficiente para ela funcionar 5 anos. E, obviamente, essas baterias elas têm que passar por um processo de reciclagem e descarte. Com bateria de carro, isso até funciona bem, sabe por quê? Ninguém troca bateria de carro assim em casa e joga no lixo, entendeu? Então, você vai trocar, geralmente, numa loja, e o cara da loja tem lá um determinado valor para depois entregar essa bateria para o fabricante. Então, acaba que esse tipo de bateria aqui tem um nível de reciclagem interessante, tá? Galera, então, essa aqui é uma bateria secundária porque ela é recarregável, ok? Bom, a primeira bateria recarregável de porte menor para ser utilizada em equipamentos eletrônicos foi a bateria níquel-cádmio, tá? Eu pus aqui algumas fotozinhas, tá, gente? Bateria lá de telefone sem fio. Essa lá à esquerda aqui é uma bateria de celular, daqueles celulares que a gente tinha a bateria viciando. Eu vou falar sobre isso agora com vocês. Aí nós temos aí uma bateria de notebook, a pilha no formato comum, mas que é recarregável. Tem aqui um celular bem antigo, em que as baterias eram praticamente do tamanho do aparelho celular, tá? E as pilhas recarregáveis que nós temos hoje no mercado. Deixa eu te apresentar o que rola nessa pilha ou bateria níquel-cádmio, tá? O ânodo é o cádmio. Ele vai de 0 para mais 2 e perde 2 elétrons. O níquel, ele vai de mais... Aqui o níquel está indo de mais 3, tá? Para mais 2. Gente, depois se tiver dúvida no cálculo desse nó, que você dá uma olhadinha bonitinho lá, isso é de boa. Níquel indo de mais 3 para mais 2, ele está sofrendo redução. E nós temos aí o nosso cátodo, tá? Fazendo a global, você vai ter aqui os elétrons sendo cancelados, as hidroxilas, porque é uma bateria alcalina, você viu muitos efeitos visuais, às vezes o cara não entende a aula, mas curte o efeito. E nós temos aqui uma bateria de 1,35 volts. Obviamente, se eu quero mais, eu associo pilhas em série para ter uma voltagem maior, tá? Essa seria a ideia. Bom, galera, qual a grande vantagem dessa bateria? Compacto, tamanho. Então, você conseguiria, diferente da bateria de carro, que é feita de aço e grande, fazer baterias recarregáveis mais compactas, para você tê-las, obviamente, em equipamentos eletrônicos. Essa bateria níquel-cádmio, ela revolucionou a indústria eletrônica. Então, aqui vieram os notebooks, vieram alguns aparelhos portáteis, nós tivemos aí a possibilidade de ter equipamentos que você poderia recarregar. Desvantagem, tá? Eu não vou entrar lá no mérito, porque tecnicamente isso é muito complicado de explicar. Mas essa reação, ela é reversível. Só que se você, antes de terminar o ciclo, você inventasse de pôr a pilha para recarregar, antes dela descarregar por completo,
acontecia reações paralelas. O que a gente chama de reações paralelas? Outras reações, sem ser essa que eu estou te mostrando aqui, e isso ia consumindo reagentes da nossa bateria e ela passava a ter ciclos de vida menor, que é o que a gente chama de viciar. Então é assim, vamos supor que o ciclo da minha bateria era de 2 horas. Aí você pôs para recarregar antes de terminar o ciclo, ela passou a ser de 1h30, de 1 hora, meia hora. Aí chega ao ponto que aquela bateria nem recarrega mais, tá? O que leva isso a acontecer? É que essa reação, ela precisa ser concluída totalmente no sentido de descarga, para depois acontecer a eletrólise e ela ter a recarga. Diferente da bateria do carro, que a todo momento está acontecendo a ida e a volta quando você está usando, e não forma resíduos lá dentro, porque você tem chumbo-chumbo. Então não tem muito o que transformar. Aqui não. Nós temos níquel, cádmio, com vários NOx variáveis que poderiam assumir diferentes. Então você tem reações paralelas que poderiam consumir os componentes principais da bateria e fazer o ciclo dela ir ficando cada vez menor. Esse é o grande problema dessa bateria. Sem contar que cádmio também é um metal bioacumulador. Essas baterias para o meio ambiente são selvagens, agressivas, mortais. Galera, brincadeiras à parte, mas essa é a ideia, tá? Mas não podemos desprezar esse tipo de bateria, mesmo porque até hoje elas estão no mercado e fazem muitos equipamentos eletrônicos que a gente utiliza no cotidiano funcionarem, tá? Bom, vamos seguir. Eu queria apresentar para vocês agora a tal da célula combustível. Que hora que você pode usar o termo célula combustível? Quando você tem uma pilha formada por gases. Repetindo, eu posso usar o termo célula combustível quando eu tenho uma pilha formada por gases. Eu vou te apresentar a mais famosa de todas, que é a bateria ou célula combustível hidrogênio-oxigênio. Galera, qual que é a brincadeirinha aqui, tá? De um lado da célula, nós vamos injetar hidrogênio. Do outro lado da célula, eu vou injetar oxigênio. Ok? Bom, de um lado, olha o que vai rolar. O hidrogênio que eu injetei vai se transformar em 4H+, e liberar 4 elétrons. Tá? Onde esses elétrons vão migrar? Ele vai, sabe essa parte que está lilás? O elétron vai pegar essa parte, fluir pelo meu circuito lá em cima e descer pela parte lilás do lado direito. Quem vai estar entrando ali como gás numa determinada pressão? Oxigênio. O que o oxigênio faz? Ele pega o H+ do meio. O H+ ele está nesse meio que é poroso e úmido, que está vermelho no meu desenho, tá? Pega os elétrons que vieram do hidrogênio e vira água. Então, eu estou te mostrando aqui uma reação entre hidrogênio e oxigênio, em que o hidrogênio perdeu elétrons e o oxigênio ganhou. E o meio condutor, que é o eletrólito, é um meio ácido, é H+. Galerinha, o que tem de vantagem numa pilha dessa? Primeiro, não estamos usando metais. Então, não é uma pilha de contaminação ambiental. Segundo, você viu que se a gente fizer a global dessa pilha, eu não pus a global dela aqui, nós vamos ter formação de água. Então, é H2 mais O2 formando água. Você não tem produto tóxico sendo liberado. Então, eu queria que você observasse na parte de baixo essa setinha que está saindo da minha pilha. O que é a única coisa que sai da pilha? Calor e água. Ok? Desvantagem. Hidrogênio não é uma substância que é encontrada na natureza. Você teria que fabricar o hidrogênio. Ele é um gás explosivo, então o armazenamento dele não é simples, tá? Mas isso aqui, gente, é nosso sonho de consumo. Quando você ouve falar que tem um carro movido a hidrogênio, muita gente acha que o cara põe hidrogênio dentro do carro, põe para queimar, igual combustível, para movimentar o carro. Ó o dedinho.
Carro movido a hidrogênio é um carro que é movido a célula combustível. Ele é um carro elétrico. O hidrogênio vai reagir com o oxigênio do ar e você vai ter ali a geração de eletricidade que vai fazer o carro movimentar. Então tá aqui, ó. Essa é uma célula combustível. Tem uns videozinhos nessa aula para você assistir depois, e tem um de célula combustível. Eles conseguem hoje uma célula dessa, gente, com espessura de 1 centímetro. O que eles fazem? Coloca isso em caixas. Olha essa caixa que aparece para você aqui, ó. É uma bateria de um carro da Nissan, esse da direita. Olha o tamanhozinho da caixa. Aí você consegue colocar mais ou menos 200 células dessa em série, lacrada dentro da caixa, tá? Nós temos ainda algumas limitações para esse tipo de pilha. Custo operacional. Então, hoje, para você pensar num carro elétrico movido a hidrogênio, você está pensando num custo operacional que ainda não dá viabilidade quando você compara com um carro movido a energia oriunda de combustível fóssil, tá? Então, vamos lá, gente. O que eu preciso saber? Vamos lá? Célula combustível é uma pilha ou bateria que funciona alimentada por gases. Qual a mais famosa de todas? A famosa célula de hidrogênio com oxigênio. Entra ar comprimido de um lado, entra gás hidrogênio do outro, e você tem uma reação eletroquímica que vai gerar a eletricidade. Você viu aqui que a voltagem dessa pilha é 0,7 volts. Mas como eu tenho a possibilidade de ligar 200, 300 células em série, eu multiplico esse valor por 200, 300 e dá uma voltagem, ó, bacana, interessante, que daria para eu movimentar o carro. Esse aqui é o nosso grande sonho de consumo para o futuro, tá? Esse é o nosso sonho de consumo. Galera, e para fechar, tá? Hoje nós estamos aí com a bateria íon-lítio como uma das baterias mais sofisticadas que faz movimentar os nossos smartphones mais modernos, tá? A galera quis lançar o mesmo raciocínio da bateria de carro. Lá não é chumbo, chumbo. E aí isso faz com que não haja reações paralelas que façam a minha pilha parar de funcionar. Então, o que a galera fez? Uma bateria lítio-lítio, em que o lítio ele sai de uma determinada parte da bateria e vai para outra migrando através de uma membrana permeável. Quando você recarrega, ele sai de uma posição e volta. Então, como você tem praticamente só lítio envolvido no processo de oxidação, você tem ali vários ciclos ou infinitos ciclos, quebrando aquela ideia da bateria viciar, tá? A gente fala infinitos ciclos, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todo material tem vida útil. Então, aqui, a pilha vai parar de funcionar não por conta de falta de algum material lá dentro, mas por causa da vida útil do próprio material. Galera, deixa eu te explicar o que acontece nessa bateria, que é bem complexo. Eu queria só que você entendesse a ideia, tá? No lado esquerdo, nós temos o ânodo, onde o lítio... vamos ler aqui embaixo, onde está vermelho, tá? Ó, o eletrodo positivo é composto por óxido de lítio e cobalto, que é o LiCoO2. Esse é o cátodo, tá? Já o negativo, ele é composto de carbono. Ele, na verdade, é uma lâmina muito fininha de grafite, toda porosa, tá? Quando a bateria é carregada, os íons lítios passam do eletrodo positivo para o negativo e se ligam ao carbono. Durante a descarga, os íons de lítio saem do carbono e voltam para o LiCoO2. Galera, então ela é uma reação em que, na hora que você está usando a bateria, é a descarga. Ela está migrando lá, né, para o eletrodo de carbono. Depois, na hora que você está fazendo a descarga, a recarga, ela faz a migração contrária. Só que ela vai sempre de um slot para outro, sem estar tudo aquilo misturado dentro de um mesmo meio, para evitar reações paralelas. E isso faz com que o número de ciclos
da bateria seja considerado, entre aspas, infinito. Essa é a bateria hoje que alimenta os principais notebooks, computadores, os nossos smartphones mais sofisticados. Eles têm bateria íon-lítio, que é uma bateria que tem uma durabilidade maior e que você pode recarregar a qualquer momento, que não tem aquele problema do que a gente chama de viciar, tá? Galerinha, infelizmente, o meu tempo aqui parece que terminou, né? Daiane, sim ou não? Sim. Sim, Galera, eu estou vendo aqui, meu tempo encerrou. Eu vou pedir uma coisa, galera. Vão surgir muitas dúvidas dessa aula. Eu acho que surgiram, inclusive. Eu vou abrir a nossa próxima aula tirando dúvidas dessa aula de pilhas comerciais. Gostaria que você pegasse, então, esse resuminho, passasse ele para o seu caderno, observasse, gente, que eu não tenho que decorar funcionamento delas. Na hora que você for fazer a lista, isso que eu estou te falando vai ficar muito claro. Ele vai te dar tudo organizadinho. E as perguntas vão ser sempre as mesmas. Quem oxidou? Quem reduziu? Qual que é DDP? Entendeu? Quem é o eletrodo positivo? Quem é o eletrodo negativo? Qual desses eletrodos teve desgaste? Então, as mesmas perguntas que você respondeu para a pilha de Daniel, você vai continuar respondendo agora para as baterias comerciais. Tá? Galera, eu queria ter o tempinho de falar tudo isso com vocês. Na sequência dessa aula, aí seria legal você entrar lá no blog, alexquimica.com, achar essa aulinha lá e assistir os vídeos. Tem um videozinho do cara abrindo a bateria níquel-cádmio. Tem um videozinho ele mostrando como é que funciona essa bateria íon-lítio e ela por dentro. E tem um videozinho da célula combustível mostrando como é que isso funciona num carro, tá? Por que quando você fala em célula combustível, você está falando de um carro elétrico, tá? Eu queria que você assistisse esses 3 videozinhos. Anota, então, todas as suas dúvidas. Prometo, na próxima aula eu tiro todas elas, tá? Quinta-feira, nosso plantão. Tragam as listas, as dúvidas e tudo que a gente tem direito. Valeu, galera? Gente, para não atrapalhar a aula do próximo professor aí, aquele beijo no coração, boa semana para todos. Valeu demais.